Boa noite. Vamos trocar a tela. Essa música me causa negócio. Essa música é importante porque hoje, dois entram, ou 4 entram, 2 saem. Sejam bem-vindos a mais uma Batalha de Contos. Deixa eu pôr a música aqui. Vamos tranquilizar um pouquinho. Hoje as batalhas vão ser interessantes, mas infelizmente 2 vão ter que sair. Teremos Bumi contra Sinistro e Sr. Inti contra Michael Myers. Vou abrir o porão, calma aí. Alô, alô? Alô? Alô, boa noite. Boa noite. Peraí, deixa eu colocar vocês aqui. Olá. Agora sim. E Hello. aí, Jade? hoje Como é estamos que com o vocês estão, Infiltrado. É verdade, eu esqueci. Hoje é o dia do óculos preto. Pois é, O meu mano. é preto, ó, tá vendo? Tá valendo. Tecnicamente. Como que vocês É. estão se sentindo? Primeiramente, Infiltrado, se apresente. Opa, não tem muito o que me apresentar, não. Acho que vocês já me conhecem aí. Quem não me conhece, eu sou o Flávio, o antigo editor do Skyhawks aí. É isso aí, vamos lá. Eu tô ansioso pra ver as histórias de vocês e vamos pro que vamos, né? Quem Vamos que vence o melhor. Hoje, 4 entram, 2 saem. Vocês vão ter que eliminar 2 pessoas. Como que vocês estão se sentindo em relação a isso? Nervosos. Caramba, Sou um carrasco, olha os cara. nomes. Olha os nomes A- pra ser A eliminado. minha felicidade é a tristeza dos outros, mano. Eu não presto não, tá ligado? Eu ando Nossa. com Saci Pererê. Mas alguém vai sair. O churrasquinho. Não tenho muito o que comentar, não, gente. Vamos ver o que vai ser. Boa. Bom, então, vou preparar as histórias deles e vou soltar pra vocês aqui. Beleza. Eu era sua coelhinha, Michael Myers. Coelhinha. Era assim que ele me chamava. Tudo começou quando eu recebi uma solicitação. O endereço de encontro seria na sua residência. Quando eu vi em qual bairro era, me trouxe alegria. Era o bairro nobre da cidade. Então, eu teria vantagens. Meu namorado nos levou para o local combinado, dirigindo por estradas íngremes e sinuosas por minutos, até que finalmente chegamos à parte boa da cidade, com casarões luxuosos e pessoas limpas como comerciais felizes. Logo percebemos uma enorme mansão vitoriana coberta de tijolos marrom escuro, fazendo com que ela se misturasse perfeitamente às árvores ao redor do outono. Quem me recebeu foi um cara na casa dos seus 60 anos, cabelo branco, olhos vagantes, corpo magro. Assim que o ouvi, achei que poderia ser algum empregado da casa. Foi logo elogiado pela minha beleza com seus lábios brancos e finos, dentes tortos. Falava de uma forma totalmente gentil. Sem rodeios, puxou do seu bolso um bolo de notas que havíamos combinado no nosso contato. Foi direto para o que desejava quando eu pisei na sua porta, dizendo que desejava que eu comesse algo. Comecei a pensar em 1 milhão de coisas e nada bonito apareceu na minha cabeça. Estava pronta para negar se fosse algo que passasse pelos meus limites de aceitação. Então, ele apontou para uma mesa com 2 cadeiras e um prato com o que parecia ser cenouras. Sentamos à mesa. Peguei a colher e o garfo. Cortei em fatias pequenas, como ele ordenou, e comecei a comer. Ele ficou olhando diretamente para mim, fixado como um animal. Quando terminei, ele sorriu e agradeceu. Me pediu para ir no dia seguinte. Eu havia ganhado bem apenas para ser assistida enquanto comia. Essa não era a coisa mais esquisita que já me pediram. Passou bem longe de ser. No nosso segundo encontro foi diferente. Ele tinha potes de tinta, orelhas de coelho e começou a pintar o meu rosto. Depois que terminou, ficou me olhando com uma expressão inexpressiva que eu não conseguia decifrar por longos 10 minutos e me pediu para ir embora. Sua tonalidade foi diferente e notei que ele estava insatisfeito com alguma coisa. Parou de me chamar pelo meu nome falso que uso no trabalho e disse que agora seria nomeada como Coelhinha. Por semanas ele me pedia para comer vegetais, outras vezes pintava o meu rosto, às vezes para ficar repousada sobre as minhas coxas e com as mãos esticadas nos meus peitos, como se eu fosse um coelho. Ele se observava e sorria. Não parecia sexual. Era algum tipo de fetiche que não havia sexo. No começo ele estava alegre com seus pedidos, mas o seu semblante foi se tornando cada vez mais sombrio.
Parecia insatisfeito com o passar dos dias. Uma sensação errada se instalou em mim. Aquela angustiante sensação quando algo horrível está prestes a acontecer. E foi em um dia que parecia ser mais um dos nossos encontros que ele finalmente tirou a máscara que estava usando. Ele estava esperando na sua porta. Logo, senti um pressentimento ruim, como se alguma coisa estivesse diferente. Assim que pisei no tapete de entrada, ele me pediu para entrar gesticulando com a sua mão. Antes de entrar, fitei por cima do meu ombro e lá estava o carro com o meu namorado me esperando, como ele fazia em todos os meus encontros por acaso se algo desse errado. Me levou para sua grande sala, oferecendo um pouco de chá. Eu tentei imaginar e aguardar para saber o que nós iríamos fazer. Depois de alguns goles, ele começou a explicar. Disse que eu era sua coelhinha e que precisava me tornar a sua por completo. Fiquei me sentindo tonta. O mundo estava começando a girar. Eu tentei me levantar, mas antes que eu ficasse completamente em pé, o mundo desabou em escuridão. Comecei a retornar à consciência ainda grogue e confusa. Ele estava acompanhado de um médico vestido de forma que os médicos se vestem. Por causa das máscaras eu não consegui identificar nada fora do padrão. Pedi por ajuda e um dos enfermeiros alertou que eu estava despertando. Logo, eles me sedaram. Apaguei novamente, para acordar em uma situação que só filmes de terror conseguem projetar para os outros. Eu não sei ao certo quanto tempo eu fiquei apagada. Assim que acordei, comecei a sentir muita dor por todo o meu corpo. Deitado naquele momento, eu não sabia o que estava acontecendo. Tentei procurar ajuda e foi quando eu olhei para as minhas mãos. A parte dos cotovelos foram cortados e substituídos por algo feito de silicone, com pequenas mãos com dedos longos desenhados para parecer alguma pata de animal. Apavorada, o meu primeiro instinto foi me apoiar para levantar, e percebi que por baixo do tecido haviam molas que amorteciam o movimento. As minhas mãos brutalmente desfiguradas não iriam me ajudar a levantar. Tentei contorcer o meu corpo todo dolorido, e foi então que tentei as minhas pernas. Fui atingida por mais um soco no estômago. Foi fácil perceber toda a minha perna até a parte dos meus quadris brutalmente desfiguradas. A parte do joelho foi também amputada e substituída por prótese de silicone, um pouco maiores do que as minhas canelas e dobradas para frente. Eu não conseguia apoiar as minhas pernas de forma reta, limitada para permanecer em forma de L. Lutando contra a dor que crescia com movimentos limitados, eu tentei me posicionar como um cachorro, mas não iria conseguir caminhar como um. Lutei me sacudindo, e foi então que notei que haviam molas também nas minhas pernas, e por instinto, eu comecei a saltar usando elas. Obviamente era impossível, mas foi a minha melhor jogada usando as próteses. Isso foi o melhor que pude. Enquanto eu tentava gritar um gemido de socorro, logo senti algo na minha boca que se tornou mais nítido naquelas circunstâncias. Parecia que tinha algo preso nas minhas gengivas, algo grande, bem na frente que não deixava eu fechar corretamente, e não tinha como saber naquele momento do que se tratava. O local que eu estava era um grande salão. Haviam 2 portas enormes, algo iluminado sobre a minha cabeça. Fui percebendo os detalhes nas paredes com uma certa dificuldade na visão. Pintadas com dezenas de coelhos, apenas um lustre de cristal não foi o suficiente para clarear totalmente o local em todos os ângulos, mas eu percebi um movimento no canto, sentado em uma cadeira. Quando ele notou que eu estava observando, posicionou para frente mostrando seu rosto. Era ele, o desgraçado fetichista. Ele estava com uma das suas mãos movimentando naquela parte de forma frenética. Ele babava e estava com uma expressão doente de excitação. Eu comecei a movimentar melhor as próteses que substituíram as minhas pernas traseiras, junto com que foram colocadas nas minhas mãos, me dando mais velocidade por causa da adrenalina que dominou meu corpo. Toda a minha esperança caiu no poço quando eu cheguei às portas e a realidade me mostrou que eu não conseguiria levantar e não tinha como usar a maçaneta. Eu estava presa com ele. Ele chegou em mim depois que terminou, chamando-me de coelhinha, dizendo que agora eu era perfeita aos seus olhos. Com dificuldade, eu virei meu rosto na sua direção e pedi para que me deixasse ir embora. Toda a minha boca doeu com aquelas 2 coisas batendo uma na outra. Ele pegou um espelho grande e mostrou o que fez comigo. Eu não reconheci aquilo que estava vendo. Não tinha nenhum cabelo na minha cabeça. Havia cicatrizes por toda a minha face, claramente cirúrgicas. Os ângulos do meu rosto estavam diferentes. Na frente, estava um pouco mais alongado e fino, deixando os meus olhos ligeiramente mais laterais. As minhas escleras tiveram um buraco substituído por algo um tanto negro. Isso explica a certa dificuldade que estava para enxergar. O meu nariz foi substituído por um corte em formato de Y, ligando aos meus lábios.
Pelos foram implantados como bigodes ao redor da minha boca. Minhas orelhas foram modificadas com implantes longos e retos acima. O motivo de eu não estar conseguindo fechar a minha boca era porque havia um tipo de implante fazendo parecer grandes dentes de um coelho. O de cima, maior e saindo para fora, batendo constantemente com o de baixo. Ele havia me transformado em uma aberração. Os meus olhos transbordaram em lágrimas pelo que deveria ter sido um dia inteiro, até apagar em exaustão. Fui despertada do pesadelo alguns segundos, desejando que tudo aquilo não fosse verdade, mas as limitações do meu corpo gritaram para a realidade. O miserável apareceu logo depois com cenouras e todo tipo de porcaria que ele usou para me alimentar. Dezenas de receitas diferentes que você pode imaginar de vegetais. Tentei o ameaçar falando que o meu namorado estava me esperando e que já deve ter chamado a polícia. O miserável gargalhou dizendo que fazia dias que estava sob sua posse, dias que ele me manteve em coma induzido para fazer suas cirurgias. Esperou que eu recuperasse para evitar algum tipo de infecção. Ele mostrou o jornal do dia para afirmar as suas alegações, e os abusos começaram. Eu não vou detalhar como o desgraçado se divertiu com meu corpo. Ele não parava, não se cansava. Era aquilo que ele desejava, ter uma coelha só para ele, saciando suas fantasias horríveis. Eu parei de comer. Suas ameaças e agressões não foram suficientes para me convencer. Então, ele fez. Mostrou as mensagens no contato do meu namorado. Conversas dele falando sobre pagamentos, pedindo para meu namorado continuar dizendo que eu estava bem para os poucos conhecidos que eu tinha. Mostrou a gravação do desgraçado. Traíra. Ele estava aparecendo na sua casa para receber o dinheiro. Eu não queria morrer daquela forma e viver sendo uma escrava sexual do miserável. Eu não conseguia fugir ou muito menos lutar. Então, só tinha uma opção: usar a única coisa que eu poderia fazer para escapar. Comecei a agir como a sua coelha. Falei doce e agradecia todas as coisas que ele me dava como alimento. Usei os meus dentes para roer e cortar tudo sólido que eu encontrava. Assim que senti que já era o suficiente, pedi para dar um beijo em sua boca. Ele fechou seus olhos em excitação. Cravei os dentes longos e cortantes no seu pescoço. Apertei com toda a força que os meus maxilares poderiam oferecer. Ele tentou me afastar, mas só piorou a situação. Puxei cravando mais fundo e sentindo a carne rasgando do seu pescoço. O sangue como tiros pulsantes de uma pistola de água no ritmo dos batimentos cardíacos. Sua luta não durou muito, quando finalmente se entregou à morte. Acreditei que eu morreria ali ao lado daquele cadáver em estado de decomposição. Eu já estava aceitando meu fim, mas o miserável tinha família e eles o procuraram. Nos encontraram e pareceu que não sabiam que tipo de pessoa ele era, porque ficaram horrorizados com a cena. Eles tentaram me recompensar com o que o dinheiro pode comprar: o silêncio. Cirurgias não me trouxeram a pessoa que eu fui de volta, só diminuíram a aberração que havia me transformado. Eu tô compartilhando isso porque eu me sinto pronta para finalmente contar a minha história. Eu achei que poderia ter dificuldade para relembrar toda a experiência. O meu terapeuta tem razão, e isso me fez perceber que eu preciso tirar tudo isso do meu sistema. Eu sei que vocês nunca vão saber dessa história, além disso do que eu acabei de escrever. A família dele fez um trabalho suspeitosamente bom de esconder tudo. Essa é a outra razão pela qual eu quero contar. Eu não sei quanto tempo eles irão descobrir sobre o meu relato, mas já é o suficiente para mim compartilhar com vocês o que eu passei, porque me sinto agora com forças para tirar esse peso das minhas costas. Enquanto estou dirigindo isso, estou vendo meu namorado implorando por misericórdia e desculpa por ter me traído. Com desprezo, ordeno que ele se cale, porque não se passa da porra de um coelho. Jurados, jurados? Oi, oi. Olá. Vocês têm algo sem dar muito spoiler pra dizer sobre a história? Sim, a gente anotou pontos positivos e pontos negativos na história, mas assim, é uma história que não é ruim, é uma história boa. E logo mais a gente vai decidir conforme a próxima história aparecer. Essa história Eu pela próxima. tô no aguardo da outra história. Eu, por enquanto, não vou dar nenhuma opinião no momento. Beleza. Faz sentido. Então, já se preparem. Vamos pra próxima, então. Já vou pôr já pra vocês. Eles estão misteriosos, então. É isso. Tranquilo, tudo bem, tudo bem. Vamos ver. Muito boa. Gostei, mas senti muita falta de uma descrição mais detalhada dos sentimentos da protagonista. Pra mim, tira um pouco do peso da cena. Cafezinho que disse. Bom, todos com seus pontos.
Agora é a hora de colocarmos a do Sr. Inti. Adultos não devem brincar com crianças mortas. Sr. Inti. Ninguém gosta de ser acordado às 2 da manhã, principalmente se você mora sozinho. Mas é isso que acontece. Eles ficam me encarando o tempo todo, todas as noites. Eu não posso afirmar com 100% de certeza, mas sei que estão. Hoje foi dia de caça. Minha presa jazia à mesa sobre os meus cuidados. Quando peguei esse trabalho, não tinha ideia que seria tão difícil, mas se fosse fácil, todos fariam. A propósito, eu me chamo Jack. Sou um açougueiro na cidade de Ponte Feliz, mais precisamente na Rua das Árvores, uma cidade pequena de pouco mais de 50 mil pessoas onde todos se conhecem. Minha vida, ela é monótona e simples. Um abate aqui, alguns cortes ali, nada demais. Porém, o que tornava ela mais significativa eram os trabalhos extras que surgiam a cada 4 meses, sem falta. Certo dia, um homem bem importante na cidade me apresentou um trabalho no submundo do crime local, e eu, como não tinha nada a perder, deixei que me explicasse sobre o tal serviço. Basicamente, algumas pessoas atrapalhavam sua organização, necessitando assim de uma viagem só de ida para a Terra do Nunca. Se eu aceitasse, deveria usar minhas habilidades e resolver a questão. Procurar nas vítimas seu bem mais precioso e guardar consigo como prova com a condição de que, uma vez dentro do jogo, não poderiam mais sair. Sem pensar 2 vezes, eu aceitei o acordo e comecei a minha vida dupla. E foi assim que eu conheci Emily. Ela era responsável por trazer os nomes das vítimas. Emily era uma mulher responsável e bem centrada no trabalho. Tinha aquele olhar cativante e cheio de brilho, como se aquele trabalho fosse sua maior relíquia. Minha primeira missão foi com uma mulher que transportava pó dentro de si, mas depois de 3 entregas mal-sucedidas, merecia uma lição para não atrapalhar o tráfico local. Esse trabalho foi muito simples. No dia da caça, ela estava sob efeito de drogas, totalmente largada e submissa. A levei para minha casa e tirei a sua vida com um corte certeiro no pescoço. Como prova do crime, tirei seu bem mais valioso, a deixei sangrar até a morte e garanti assim mais um olho para minha coleção. Seu corpo serviu de alimento nos 3 meses seguintes até que eu recebi mais um nome de Emily. Parecia bem seguro e eu estava cada vez mais confiante e eficiente no meu ofício. Como desfecho do meu primeiro serviço, o contratante criou um perfil de vítimas para mim. Entre uma entrega e outra de nomes, começou a crescer um desejo por Emily. Eu não era um galã, nem nada do tipo, mas aquela mulher... Deus! Eu a desejava como um alcoólatra num mar de uísque. A princípio ficou relutante, deixou bem claro que nossa relação era extremamente profissional, mas depois de várias investidas, contra todos os princípios da organização, começamos a namorar. Emily era uma mulher fantástica, focada no trabalho quando tinha que estar, mas uma pessoa bem atenciosa ao nosso relacionamento quando estava comigo. Eu até comecei a chamá-la de Amy. Ela nunca gostou, mas era fofo vê-la histérica. Porém, tinha algo nela que me incomodava. O autoritarismo. Eu basicamente não tinha voz ativa e sempre fui obrigado a aceitar o que ela me dizia. Me chamava de previsível e sem iniciativa. Claro que fora isso tinha as transas casuais, as fantasias e tal. Mas sabe, eu não seria fantoche de mulher alguma, muito menos da minha. Após 3 meses de namoro, descobri que ela estava grávida. Uma felicidade para qualquer pessoa, menos para mim, que sou estéril. Ela não sabia e tentou justificar que era meu, mas eu sabia a verdade, e sem muito rodeio, findei nosso namoro. No 4º mês, chegou mais um trabalho, e adivinha quem me entregou o nome? Sim, ela. Agiu de maneira profissional e foi embora. Eu estava com tanta raiva que quando encontrei a próxima vítima, fiz dela um brinquedo. Toda a raiva que eu estava da Amy, descontei na pobre moça. A matei da maneira mais cruel e obscura que pude fazer, e antes de preparar o seu corpo para estoque, dei uma mordida em seu coração, como prova. Retirei seu bem mais valioso. Eu não via mais as mulheres como pessoas, e sim como monstros que iludem seus parceiros e descartam quando convém. Enfim, essa é minha vida agora. Um corte aqui, uns abates ali, uns corpos no quintal. Vida confortável e próspera durante 9 anos. Emily continuava trazendo os casos. Eu recebia meu dinheiro extra, até que um dia algo saiu do padrão. Emily não veio deixar o próximo nome, e sim o rapaz que me entrevistou no começo de tudo. Eu me tornei frio com o tempo, mas não ao não ver Emily. Eu perguntei se ela estava bem, ou talvez ainda viva. O rapaz apenas coçou os olhos e me deu o próximo nome da lista. Você tem certeza que é ela? Eu perguntei. Sim, nós temos certeza e respeitamos seu passado, Jack.
mas ela é péssima para os negócios. Se você quiser, é seu. Se não quiser, será você. Conhece as regras. Então você quer dizer que sou eu ou a Amy? Confirmei. Conhece as regras, o rapaz falou. Ok. Considere feito. Apertamos as mãos e no fim do expediente, segui Emily o dia todo até o momento que voltara para casa. E no instante em que estava para abrir a porta, a agarrei pelas costas e levei para o meu carro. Seus gritos abafados me faziam sentir um prazer imensurável. A coloquei no porta-malas e fechei. Quando estava prestes a entrar, fui surpreendido com aquele olhar que me acertou como uma pá, me levando ao nocaute. Acordei um pouco tempo depois, amarrado em uma cadeira com dor de cabeça insuportável. Emily estava sentada me olhando, e quando viu que eu acordei, me deu um tapa na cara. Seu imbecil! O que você pensa que estava fazendo comigo? Acha que eu não vi você me observando o dia todo? Você sempre foi previsível, mas eu não. Oi, Amy. Bom dia. Quanto tempo? Eu sou interrompido por outro tapa. Não me chame assim. Claro, como quiser, Amy. Outro tapa. Tá bom, eu mereci. Mas me diga, como você sabia que eu estava na sua cola? Eu não sabia, mas ele me alertou. Nesse momento, o olho se materializou. Era o Lucas. Saiu de trás de mim e foi em direção a Emily. Recebeu um beijo na testa e me encarou. Então, era ele? Seu filho? Tenho que admitir, você foi longe demais. Não esqueça que eu te dava os nomes. Eu sabia quem estava atrás de mim quando não fui escalada para o trabalho hoje. Era só questão de tempo até me encontrar. Dito isso, ela veio até mim, andando com dificuldades, se abaixou e cochichou no meu ouvido. Tá na hora de provar do seu próprio veneno. Deu uma risada tão grande e assim continuou por minutos até que parou. Puxou uma faca do canto da cadeira e deu pro Lucas, e orientou o garoto a vir até mim. Pobre Lucas, tremendo e abatido pela ordem, mas não hesitou. Foi para trás de mim e com um golpe certeiro cortou a corda que me mantinha amarrado à cadeira. Emily ficou pasma e sem reação. Sabe, Amy, depois que descobri que ficou grávida, eu te larguei, mas ainda assim continuei a te vigiar, seguir seus passos. Eu ganho um bom dinheiro nesse negócio e com isso eu consigo comprar todos os médicos e enfermeiros que cuidaram do seu acompanhamento. Esse rapaz que estava com você não é o Lucas, e sim o Guilherme. Na verdade, Emily, você estava grávida de gêmeos, e no dia do parto, um deles eu peguei para mim, o criei e treinei para viver nas sombras e me ajudar no trabalho. Agora vamos deixar as coisas bem interessantes porque eu tenho um trabalho a fazer, e você uma vida a perder. Com a ajuda do Guilherme, levei Amy para minha casa. Ela estava mais pesada que o normal. Talvez tenha engordado um pouco. A amarrei na mesa e comecei o meu trabalho. O pequeno Guilherme estava radiante, e os olhos no fundo da sala agora choravam como nunca antes. Amy implorou por clemência, relembrou nossos bons momentos, mas de nada adiantava. Então, Amy, você já se perguntou por que eu aceitei esse serviço? Ela acena com a cabeça que não. Bom, eu gosto de caçar, e gosto da sensação de poder que ela me traz. A caça animal, nem tanto. Mas a humana? Essa sim me dá prazer. Veja você mesmo, seu pequeno Guilherme, totalmente incapaz de discernir o certo ou o errado, diferente do pobre Lucas. Se eu fizer o que penso, talvez eu o traga para mim também. Assim, minha vingança estaria completa. Mas eu gostaria que você soubesse que nesse momento, o que interessa é a sua filha. Amy agora estava grunhindo de medo como um porco. Eu até tenho foto dela. Veja. Tão linda, tão cheia de vida, e agora ela será minha. Não, por favor, eu imploro, faça o que quiser comigo, mas deixe minha filha em paz. Eu tentei me manter frio, mas as lágrimas em meus olhos não me obedeciam. Você não passa de uma desgraçada, Amy. Eu falei chorando. Eu já fui apaixonado por você. Agora, eu tenho nojo. Quem sabe em outra vida possamos nos encontrar. Adeus! Eu não tenho receio do que faço, e faço com maestria. E até gosto. Afinal, alguém precisa fazer.
O que me tira o sono são os olhares deles enquanto eu faço meu trabalho. Sangue inocente derramando em prol da minha loucura e insanidade. E após mais um trabalho concluído, eu guardo o corpo da Amy no freezer, enterro sua cabeça no quintal junto a das suas amigas de sepultura e queimo as suas vísceras junto aos cabelos. Seu coração agora bate junto ao meu, dentro de mim com um bom vinho. E por último, retiro dela seu bem mais precioso, aquilo que ela guardou com a sua vida, aquilo que tira meu sono à noite. Ponho ele em um pote de vidro com formol junto aos outros olhinhos restantes. Acho que eu vou chamá-la de Amanda, mas eu vou tratar com um apelido carinhoso. Seja bem-vinda, pequenamente, e diga olá a seus novos irmãozinhos. Temos a história do Sr. Inti. Agora, vem... Quem? Quem que vem? Quem que vem? Um daqui, infelizmente, vai embora do torneio. Difícil? Eles ainda estão decidindo ou já decidiram? Será? Beleza. Acho que eles decidiram, é hora de falarmos com eles. Minha mãe aqui. Jurados. Olá. Tá Olá. convidado não, pode ir embora. Não temos água aqui, nem biscoitos, ó, pode ir. Droga, Vai. desculpe, Podem ir embora. desculpe. Vai embora. Bom, Tá bom. duas histórias, um daqui sai. Vocês têm um papel difícil. Pior que eu Pô. Já sabe? Você quer começar? Pior que eu Já já sei. sabemos. Olha, Quem começa então? entre Beleza. Pode ir. pode ser eu? Já Pode ir. começou, Pode. Mano, entre as duas histórias a gente teve, tipo, uma diferença imensa de qualidade. Tipo, não que a primeira seja ruim, mas a segunda, você esperava uma coisa, mostrou outra totalmente diferente. Tipo, me quebrou e ainda deixou um final que abre interpretações. Tipo, realmente é uma história que fez pensar muito. Tipo, primeiro, no desenrolar da história que, tipo, eu tava pensando, talvez seja isso, e na verdade ele que vai morrer. Mas depois tem uma reviravolta em cima da reviravolta. E tipo, a minha mente explodiu. Essa história, tipo, pra mim é uma nota 9. Tipo, de 9/10. A segunda, a primeira, perdão, ela tá mais pra um 7, ela tá na média. Foi uma coisa que a primeira história ela foi boa, mas ela foi um pouco previsível e tem alguns pontos que abrem muito a discussões, tipo, pra saber melhor. Entendi. Boa interpretação. Boa análise. Quem é o próximo? Bom, pra mim, a primeira história foi muito boa, sim, mas faltou um quê de, sabe, aquele quê de pouco mais, sabe? Porque faltou um pouco mais de expressão ali, um pouco mais de algum plot twist, talvez, ou não sei. Faltou alguma coisa ali. Eu concordo muito que ficou num 7. E essa história agora, eu tava pensando assim, enquanto tava decorrendo. Bom, isso vai acontecer. De repente, acontece mesmo. Aí, aconteceu. Aí, de repente, vem o plot twist e acontece outra coisa. Então, fica tudo... Só o final que não deu para entender muito bem. E teve uns pontos aí que a gente estava discutindo aqui em termos de tempo, o tempo que passou e assim. Mas fora isso, mas essa daí ganhou. Você me surpreendeu, gente. Você me surpreendeu bastante. Parabéns. Mais um ponto pro Inti. Próximo? Pode ir o Flávio primeiro. Eu Beleza. termino. Cara, pra mim, a primeira história teve um plot muito previsível, porém, ela é muito boa em questão de detalhes. Se você ouvir bem, reparar bem, você consegue entender cada detalhe do que houve, do que aconteceu. Então, essa história é um 7,5, muito bom. Porém, ele faltou poucas coisas para realmente chegar ao ponto da segunda história, porque a segunda história ela foi muito boa, foi bem construída, foi muito envolvente e o plot foi muito bom. Faltou uma coisinha para ser um 10, a segunda história, mas a segunda história para mim é um 9, a primeira é um 7,5. Então
o Inti levou essa. Beleza. As duas histórias foram boas, ao meu ver foram boas. Só a primeira do Michael que teve alguns deslizes que, ao meu ver, não ficou interessante. Não me deixou presa, não me envolveu muito na hora da história. Não quer dizer que é uma história ruim. O Michael sabe escrever histórias boas. Já o Inti, ele conseguiu trazer uma conexão que eu consegui me envolver ali na história, me deixou presa ali pra saber o que era o plot. E só de saber que, tipo, ele sempre soltava umas coisinhas, cara ou outra lá no chat do torneio, para no final eu tá ali no meio da história. É como se eu tivesse ali dentro do personagem. Então, a doente levou, de fato, infelizmente, o Michael caiu, cara. Infelizmente. É isso, então. Obrigado pela opinião, Porão. Vou conversar um pouquinho com o chat. Chat, infelizmente, Myers perdeu e Inti passou para a próxima fase.